Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 4 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje, em primeiro lugar, falando a respeito do Filho de Deus, também cabe como uma luva na vida do grande santo que celebramos hoje, São João Maria Vianney. Vejam só, a primeira leitura nos ensina que Deus propõe formas ritualistas em nossa vida, a fim de que nenhum de seus filhos se esqueça de quem os tirou da terra da escravidão. Por isso, um ritual bem detalhado é descrito na primeira leitura, para que aprendamos que, ao seguir o Senhor nosso Deus, tudo deve ser como Ele determina em nossas vidas e não como nós queremos que seja. Nunca deve ser como nós gostaríamos que fosse, ou ser do nosso jeito. Não, com Deus nunca deve ser assim. Tudo deve ser do modo que Deus planejou para cada um de nós. E fique sabendo você que Deus tem um plano para a sua vida. Basta aceitar as condições que Ele sempre nos propõe. E como bem dizia, a liturgia menciona a rejeição do Filho de Deus em sua terra natal. Note que o Evangelho faz essa menção. Ora, aqueles que tiveram a graça de ter Jesus nascido em sua pátria, não deveriam se alegrar imensamente, sabendo que Ele é o Filho de Deus e passou em todo lugar fazendo bem? Sim, deveriam, mas notem que o Evangelho de hoje mostra que não foi assim. Jesus está sendo rejeitado em sua própria casa, em sua própria terra natal. Aqueles que são de sua própria parentela não acolheram bem em sua casa natal. E Jesus diz então que nenhum profeta é bem aceito em sua própria terra. E como bem dizia, nos parece que esta menção que se refere a Jesus cabe perfeitamente na vida de São João Maria Vianney, que celebramos hoje, Então, vale a pena dizer, ele nasceu na França em 8 de maio de 1786 e morreu a 4 de agosto de 1859, na França. A grosso modo, ele sempre teve o desejo de ser padre desde criança, mas nunca encontrou apoio nem mesmo em seu próprio clero, quando ele estudava, quando ingressou no seminário, pois se diziam muito que ele era incapaz de ser padre devido à sua deficiência intelectual. Veja só que, parecido com Jesus, menosprezado em sua casa natal. Notem o paralelo, a respeito de Jesus. Bem sabemos a história gloriosa que Jesus teve ao final de sua vida, vencendo a morte e ressuscitando ao terceiro dia. Bom, se foi assim com Jesus, que é o Filho de Deus, não será muito diferente com todos os seus discípulos. Agora, voltando a São João Maria Vianney. São João Maria Vianney
realmente era deficiente em certas áreas intelectuais. Isso é bem verdade. Mas isso não era motivo para ele ser menosprezado até mesmo dentro do seu clero. Ora, ele lutou da forma que pôde, e então Deus o recompensou pelo seu grande esforço em sua humildade e simplicidade. Essas eram características de São João Maria Vianney. Humilde e simples. Ele tinha deficiência na intelectualidade, é bem verdade, como eu já mencionei. Mas ele era abundantemente rico na vida de caridade, na vida de oração, de virtudes, de dons, talentos concedidos por Deus, enfim. Bom, com muito custo, após ter sido ordenado, ele foi enviado então para uma paróquia quase que extinta de sua diocese. Mas, obedientemente, ele aceitou ir para onde talvez nenhum outro padre de seu período talvez aceitasse aquele local. Bom, ele iniciou o seu apostolado com muita simplicidade e muito zelo com as orientações sagradas que ele aprendeu. Visitou os lares, rezou, celebrou as missas, atendeu confissões de maneira incansável, pregou o evangelho e pouco a pouco a cidade de Ars, onde era a paróquia dele, por isso que ele é chamado de cura d'Ars. Então, aos poucos, aquela cidade e a paróquia foram ganhando uma nova roupagem, um novo rosto. O apostolado de São João Maria Vianney se tornou tão frutuoso, a exemplo de Jesus, do Filho de Deus. Não como Jesus, mas a exemplo dele. Se tornou tão frutuoso que em todas as áreas religiosas ele se tornou um exemplo para todos os padres. As pessoas em seu período vinham de todos os lugares da Europa para se confessar com ele e receber os seus conselhos. Incontáveis foram as conversões, curas milagrosas que ele suplicava a Deus e conseguia para muitas pessoas que lá estavam naquela paróquia. Sem falar dos dons e talentos que Deus concedeu a ele. Bom, após a sua morte, ele foi canonizado e então se tornou o padroeiro de todos os padres. Olha só que coisa, Ele foi menosprezado pelo clero, mas após sua morte, Deus o canonizou. A igreja o canonizou acima de todos os padres. Ele é padroeiro de todos os padres. Então, querido irmão, querida irmã, você que está escutando essa mensagem, veja este exemplo, encaixe ele na sua vida cotidiana e humildemente aceite as condições que Deus lhe oferecer. E então, tenho certeza que será uma pessoa recompensada eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.